Aí, começando de psoríase, então, falar um pouco da fisiopatologia, o que é que eles precisam saber sobre o que é psoríase, Bruno? Então, a psoríase é uma doença que, até há pouco tempo atrás era considerada uma doença dermatológica e exclusiva. Hoje a gente entende a psoríase como uma doença, multissistêmica que se manifesta principalmente com as lesões de pele, que a gente vai discutir um pouquinho, mais pra frente, né. Ela está caracterizada dentro dessas dermatoses que a gente chama pápulo-escamosas, por isso que a gente está, discutindo aqui, porque ela se apresenta com pápulas e escamas que a gente vai discutir mais para frente, né? Mas antes, né, dando um passo para trás, como você chamou a atenção, falando um pouco aí de epidemiologia, né, da psoríase, a gente sabe que ela é uma doença que acomete, que tem dois tipos, né, de apresentação, né, o tipo 1 e o tipo 2. Tipo 1 de forma hereditária, que está muito relacionado com o HLA-CW6, que está muito relacionado com a psoríase, de início mais precoce, e o tipo 2, que é um tipo esporádico, que acomete pessoas um pouco mais, adultos, né, adultos mais um pouco mais velhos, né. Exato. E aí, a psoríase, ela pode ser desencadeada, né? Os principais fatores desencadeantes de psoríase, inclusive, tem o fenômeno de Krebs, né? Para quem não conhece, é importante conhecer. Algumas doenças têm fenômeno de Krebs, é quando a gente tem uma exacerbação, um aparecimento de lesões em locais de trauma, não logo em seguida ao trauma, mas até mesmo dias, semanas depois, um local de trauma repetido. A psoríase é o clássico, é a clássica doença que apresenta esse fenômeno de Krebs. E ela também pode ser desencadeada por algumas infecções, por medicações como lítio, beta-bloqueadores. O principal que vocês têm que saber, até para nos ajudar, é o corticoide sistêmico, né? Quem Isso. nunca pegou uma eritrodermia, um paciente com psoríase grave, que teve uma exacerbação, foi no posto, foi no pronto-socorro, foi prescrito corticoide sistêmico, e na ocasião realmente melhora, mas depois vem aquele rebote, né? Tem uma grande piora, então ele é considerado realmente um fator desencadeante de psoríase. Exatamente, né. E para complementar, assim, como a gente falou, isso são os fatores desencadeantes, é muito interessante a gente perceber isso, que eles são fatores que pioram a psoríase, não são fatores causais, não é isso que causa a psoríase, né. A psoríase é uma doença inflamatória e idiopática, a gente não sabe por que ela, existe. Hoje a gente entende que existe uma desregulação do sistema imunológico, e essa desregulação do sistema imunológico faz, então, com que haja essa hiperproliferação dos queratinócitos, e a gente até discute isso bastante na aula, né, que o tempo, né, de entre o queratinócito sair da camada basal até se descamar na camada córnea, de cerca de 28 dias, isso na psoríase está muito acelerado, cerca de 7 a 10 dias, existe esse turnover aí, por isso surgem as placas típicas da psoríase. Então todos esses fatores aí que a Ana falou anteriormente, são fatores que vão levar a esse processo imunológico, né, idiopático. Então, de novo, a gente não sabe por que causa, ou por o que é que leva a isso, mas são muito bem identificados esses fatores desencadeantes, que pioram, né. E aí, realmente, para a prova, o que a gente precisa lembrar principalmente, né, tem muita questão falando disso, de infecção estreptocócica, né, tem que lembrar, principalmente na psoríase gutata, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e realmente a suspensão, né, o de uso de corticoide sistêmico. Isso é o que mais aparece nas questões de prova. Exato. E aí quem tem aquela predisposição, né, vai começar a apresentar lesões, depois desses deflagradores. E aí, como são essas lesões da psoríase? É que vocês têm que saber, né? São aquelas placas eritêmato-descamativas, que vão ocorrer principalmente tanto nesses locais de trauma, pelo fenômeno de Krebs, mas também nas faces extensoras, né? O paciente com lesões na região dos cotovelos, joelhos, é o clássico que vocês vão ver nas questões de prova. Isso. Então, para que a gente precisa memorizar, né, identificar o padrão da questão, da psoríase, ele vai descrever, né, a psoríase vulgar, né, a psoríase que a gente chama psoríase clássica aí. Justamente tem essas placas, né, relembrando, né, placas são essas lesões elevadas, e elas são placas eritematosas que são recobertas por essa escama, e aí, nessa escama, você tem que procurar as palavras-chave que vai achar ali na questão, né. Então essas escamas, elas podem ser descritas como argênticas, ou seja, prateadas, né, de cor de prata, ou escamas, brancas e que são muito aderidas, né, que elas não, você não consegue remover aquelas escamas de forma muito fácil ali, ela tem essa característica de ser bastante aderida. E aí nessas topografias que a Ana falou, anteriormente, realmente, são mais características, né, cotovelos, joelhos, tronco, couro cabeludo, né, que são as áreas mais comumente acometidos aí.
Exatamente. E aí também é importante a gente saber os sinais, né, da psoríase, são muito bem falados também. Sinais que a gente tem tanto o orvalho sangrante, é quando você vai, tirando a lesão, vai ter aquele sangramento fácil, né, realmente, superficial da lesão. Também tem o sinal da vela, que vai ter aquelas escamas estratificadas que você consegue tirar a escama como se fosse uma vela realmente. Isso, e o nome desse processo, né, ele é chamado de curetagem metódica de Brock, né. Então, a curetagem metódica de Brock consiste justamente, como o próprio nome diz, você fazer uma curetagem, então pega uma cureta, vai na lesão da psoríase e faz uma leve curetagem daquela lesão, e a partir dessa curetagem é que vão surgir esses 2 sinais semiológicos, falados anteriormente aqui, né. Então que é o sinal de Auspitz, ou sinal do orvalho sangrante, e o sinal da vela, né. Então só para ficar claro, né, curetagem metódica de Brock é o método que você faz para que esses 2 sinais semiológicos eles surjam naquela placa da psoríase. Você vê esses nomes na prova, já tem que ir lá ficar de olho e marcar a psoríase, né. Exatamente. Tem que lembrar disso, automaticamente. E aí tudo isso que a gente está falando, basicamente, é a psoríase em placas, né, que é a forma mais comum na população, a forma que a gente mais vai falar e a que mais tem na prova também. Mas tem algumas outras formas de psoríase que é importante vocês saberem que existe. Como, por exemplo, a psoríase gutata, que até o Bruno já falou, que é principalmente desencadeada por infecção streptocócica naquele paciente que já tem predisposição. E o clássico da gutata são lesões gutatas, são pequenas lesões na formato de gota, principalmente em tronco, pacientes jovens. Perfeito. Acho que o Tata é isso, É isso que basicamente. eles precisam saber, né? Próximas formas, então, a gente tem também a pustulose, né? Pode ser tanto palmo plantar, como pode ser generalizada, mas principalmente para vocês saberem que existe. Existe a eritrodérmica, né? Quando ocupa mais de 80, 90% da nossa superfície corporal. A É, gente também já falou nas lesões elementares. é isso, exatamente. É isso que chama a atenção, né. A gente tem que ter esse conceito, né, de mente, retomando, né, o que é eritrodermia, né. Eritrodermia é quando o paciente tem mais de 80% ou mais de 90% da superfície corpórea com eritema, ou seja, com vermelhidão e descamação. A gente sabe que existem vários diagnósticos diferenciais, existem várias doenças que podem levar à eritrodermia, e uma delas, uma grande causadora delas, é a psoríase. E geralmente o paciente que tem uma psoríase eritrodérmica é justamente aquele paciente que fez o uso inadvertido de corticoide sistêmico. Então, nas questões que aparecem essa psoríase eritrodérmica, você vai notar que é geralmente um paciente que, por um outro motivo, então o paciente, por exemplo, sei lá, teve uma lombalgia mecânica, vai no pronto-socorro, recebe uma dexametasona intramuscular pelo clínico, pelo ortopedista, e depois de alguns dias ele tem uma eritrodermia. As questões que eu acabei vendo de psoríase eritrodérmica tem esse padrão. E aí você tem que lembrar, opa, o paciente tem eritrodermia, uma das causas é psoríase, ele usou corticoide sistêmico e o corticoide sistêmico desencadeia a psoríase, então provavelmente é uma questão aqui de psoríase eritrodérmica. É esse raciocínio aí que tem que ser feito, né, para esse tipo de questão. E aí, só para eles saberem, assim, mais ou menos as outras causas de eritrodermia, como dermatite de contato, dermatite atópica, farmacodermias, micose fungóide, cesarria. Então, só para vocês saberem as outras principais causas de eritrodermia, e novamente, é esse eritema e descamação acometendo mais de 80 a 90% da nossa superfície corporal, a depender da literatura. E outras formas, então, que é que a gente pode ter de psoríase? Acho que lembrar da psoríase invertida, né, o porquê que chama esse nome, né, porque ela acomete o inverso do normal, né, qual que é o normal? Psoríase vulgar, como a gente falou, superfícies extensoras, cotovelos e joelhos principalmente, mas a psoríase pode acometer axila, região inguinal das virilhas, ou seja, áreas flexurais, áreas de dobra, e isso a gente chama de psoríase invertida, é isso que a gente precisa saber. E que é super importante a gente lembrar da psoríase ungueal, né, que é o acometimento da lâmina e da matriz ungueal, ou seja, da unha, do aparelho ungueal como um todo pela psoríase. Isso é super importante, tanto para a prática quanto para as provas de residência médica, né. E aí a psoríase, ela pode acometer, né, tanto o que a gente chama de leito ungueal, né, quanto a matriz ungueal. E isso é importante a gente ter alguma noção, né? Você falando aí da diferença de acometimento de matriz e de leito ungueal. Acho que o que eles mais precisam saber, assim, o clássico é o pitch, né? Pitch é aquele sinal que vocês vão ver
como se fosse um dedal. Uma pessoa furando a unha e vai ter várias depressões pontiformes na unha do paciente com psoríase. Esse é o acometimento da matriz. Se é o acometimento da matriz, a gente vai pensar é uma inflamação da matriz que está próximo da íntese, então a gente já começa a desconfiar no processo de êntese, então a gente já começa a desconfiar de artrite psoriásica. O paciente tem pitite unguial, você deve ficar de olho se esse paciente não vai desenvolver ou se ele não já tem uma artrite psoriásica, que vocês vão ver um pouco melhor no bloco de reumatologia. Perfeito, acho que é isso. O que precisa memorizar realmente é o pitch ungueal, né? E ter essa relação aí entre artrite psoriásica, né? E existem vários tipos de artrite psoriásica, né? Mas a gente não vai comentar aqui, realmente. Vai ser comentado no bloco de reumato. E aí tem vários outros achados, né? Mas que sabem que a psoríase pode dar de tudo na unha, pode dar distrofias, pode dar todas as outras alterações. Mancha em Mas óleo, mancha salmão, mas isso é que eu me lembre, assim, não tem questão de acesso direto que cobre especificamente sobre isso. Acho que eu não me preocuparia tanto com isso. A outra coisa eu acho que vale a pena eles saberem é, como o Bruno falou, a psoríase não é uma doença cutânea apenas, né? Ela é uma doença sistêmica. Vale a pena vocês saberem que existe um aumento do risco cardiovascular no paciente com psoríase. Então sempre desconfie se esse paciente não tem uma dislipidemia ou hipertensão, todo um sobrepeso e uma questão metabólica associada. Vale a pena investigar e orientar o paciente quanto a isso. Exatamente. Eu acho que lembrar, né, da associação da psoríase com essas outras doenças, principalmente síndrome metabólica, mas outras doenças. Hoje a gente sabe que tem um pouco um aumento de risco de neoplasias malignas, um pouco maior de associação com doença inflamatória intestinal, outras doenças inflamatórias assim. Mas o principal realmente é de risco cardiovascular, né? Que esses pacientes têm um aumento de risco cardiovascular pelo processo inflamatório sistêmico crônico constante que esses pacientes têm. Score de gravidade também não costuma cair tanto na prova, né, Bruno, do acesso direto. Mas só para vocês já terem ouvido falar, ter essa noção, até porque vai guiar o nosso tratamento. Acho que o principal score que a gente usa na psoríase vai ser o PASI, né, que vai olhar tanto a extensão da psoríase, como vai olhar o eritema, a descamação. E a gente vai dar uma pontuação para ver se o paciente tem uma psoríase leve, moderada ou grave. Quando o paciente tem um PASI acima de 10, a gente tem indicação de tratamento sistêmico. Acho que aqui é o que mais vocês devo alertar. Esse número 10 é mágico na psoríase, então sempre que a gente tiver um área corporal acima de 10%, ou esse PASI acima de 10%, a gente vai para o tratamento sistêmico na psoríase, que a gente vai já falar mais. Isso, realmente, basicamente, a gente não precisa aprender, não tem nenhuma questão que vai te cobrar como calcular, né, o PASI. Então, e as questões, mesmo as questões de psoríase, elas pouco trabalham a questão pouco trabalham a questão de tratamento e de índice de gravidade, né? Então, a gente vai passar aqui, falar um pouco de tratamento, etc. Mas também não é o foco da maioria das questões, né? O grosso das questões são essa parte clínica que a gente falou anteriormente, né? Vale a pena dar o reforço negativo também, que essa parte de histopatologia vocês não precisam endoidar para decorar, não costuma cair, é bem avançado, então não gastaria muito tempo com isso. Só mais para vocês terem uma mínima noção. Perfeito. Agora de tratamento então, né? Vamos. Então, acho que de tratamento, do ponto de vista assim, mais prático, a gente vai... o ideal seria realmente a gente decorar isso, né? Saber se o PASI é maior, menor do que 10, etc. Mas no bom senso, né? Então, a psoríase, se ela é uma doença localizada, né, tem poucas lesões, a gente vai preferir tratamento tópico, né? E quando ela é uma doença mais extensa, quando existe uma grande superfície corpórea acometida, ou o paciente tem, né, principalmente artrite psoriásica associada, a gente vai fazer um tratamento mais sistêmico, né? E quando a gente está falando de tratamento tópico, aí a principal droga, a principal classe de droga utilizada são os corticoides tópicos. Então, muita atenção aqui, tá? Corticoide tópico, ele é muito utilizado no tratamento tópico, obviamente, né? No tratamento tópico da psoríase, né? O corticoide tópico. O corticoide sistêmico não deve ser utilizado na psoríase pelo, né, o risco que a gente falou de exacerbação aguda. Então, muita gente confunde isso, né? Então, você pode utilizar corticoide tópico, mas não deve utilizar corticoide sistêmico, beleza? Outros medicamentos tópicos, que mais que a gente tem? A gente tem também o calcipotriol, né, que é um análogo de vitamina D. Também pode ser usado, principalmente na psoríase, como análogo.
também a gente pode fazer a fototerapia, né, que não é um tratamento tópico, mas também, a gente mencionar, né, que é super importante nesse paciente. A luz realmente melhora, então a gente até recomenda para pacientes de psoríase banho de luz de pouco tempo, né, claro que a gente não vai querer queimadura, mas a fototerapia também tem um bom benefício na psoríase. Isso. Então, a fototerapia ela é utilizada principalmente naqueles pacientes que têm uma doença um pouco mais generalizada, né, com muitas placas, que é difícil fazer só o tratamento com pomada ou com creme. Mas você também não está afim ali, não quer fazer uso de algum medicamento sistêmico, seja por comorbidades que o paciente tenha, né, e etc. Já entrando em tratamento sistêmico agora, a principal droga que a gente usa vai ser o metotrexato, né. Pacientes, assim, que têm uma doença mais sistêmica, mais disseminada, a gente vai introduzir o metotrexato como droga de primeira linha. Exato. Outra possibilidade é o uso da citretina. Eu lembro de uma ou duas questões que abordaram o uso desse medicamento. A citretina ela é um retinoide, é digamos assim, um parente, um primo da isotretinoína utilizado, né, no tratamento da acne, que é mais conhecido, né, mas é uma possibilidade também do tratamento sistêmico da psoríase. Nos casos graves de psoríase, a gente pode utilizar a ciclosporina, principalmente nos casos dos pacientes eritrodérmicos, assim, a ciclosporina vai bem. E mais recentemente, não tão recente, né, mas enfim, mais moderno do que esses últimos medicamentos, nós temos os imunobiológicos. Existem várias classes hoje de imunobiológicos, não para de surgir novos medicamentos, mas os primeiros lá são os anti-TNF, que são os que iniciaram, né, o tratamento da psoríase e talvez ainda sejam um dos mais utilizados aí, mas não vale a pena, acho que a gente entrar aqui nem nos nomes, etc., nem nas outras anti-interleucinas aí, mas só pra gente citar que existe essa possibilidade de uso de imunobiológico também, mas acho que dificilmente vai cair tão aprofundado assim nas provas de acesso direto. Estão poupados dessa por enquanto. E psoríase, mais alguma coisa que você queira comentar?